Bom, então você que assistiu aos vídeos 1 e 2 da minissérie A Força da Palavra, deve agora estar se perguntando, Lara, então, afinal, o que é a Casa da Palavra? E para dar essa resposta, eu quero ler para você um manifesto que eu escrevi justamente falando sobre o espírito da casa e o que ela é, o que é que você vai encontrar dentro deste ambiente chamado a Casa da Palavra. Então, vamos lá. Já tem uma dica, né, que já é um cenário diferente. Isso aqui é a bom, era para ser a varanda da minha casa, mas na verdade ela é fechada, nós já compramos, assim, fechada e aqui está toda a janela de um lado a outro, só que está muito iluminado ali fora, eu falei: "Não, vou fechar que vai ficar melhor". Mas você já viu que os ares estão diferentes daqueles que usualmente aparecem. Então vamos lá, Manifesto Casa da Palavra. Há milênios, a humanidade se pergunta de onde veio e para onde vai. Perguntas essenciais, né? Quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou? Em meio a perguntas tão amplas e profundas, somos confrontados com outras bem menores e mais simplórias. Em que escola eu devo colocar meus filhos? Devo mudar de trabalho? O que eu posso aprender com esta situação? Será que fulano de fato está certo? Por que estou me sentindo angustiado? Como saber o melhor caminho a seguir? Será que é hora de começar este projeto? São dúvidas minúsculas, da hora que a gente acorda até a hora que nós vamos dormir, até no meio da madrugada, para aqueles que ficam acordando ali pensando nos problemas. Então, você acorda, a primeira decisão do dia, eu aperto o botão da soneca ou não. Então, o tempo inteiro nós somos confrontados pelo caos, por esse universo do desconhecido, daquilo que pode ser, mas que ainda não é, e que eu preciso enfrentar, e para isso eu preciso tomar decisões. Você está vendo um pedacinho de um negócio aqui, né? Aí na filmagem eu não consegui tirar. Isso é o cercadinho do meu filho, é um cercadão, na verdade. Eu pensei muito nisso aqui, será que eu vou entrambolhar minha sala inteira com isso ou não? E decidi que sim, esse momento da minha vida faz muito sentido, e ficou ótimo. Não consigo virar a câmera aqui, mas ficou ótimo. E é isso, metade da minha sala é um cercadinho. São decisões cotidianas que estão no meio dessas grandes perguntas, tipo, quem sou eu, de onde eu vim, para onde vou? A gente convive com esse tipo de coexistência, né, de níveis de perguntas, digamos assim. Em outras palavras, o caos nos bate à porta o tempo todo. Ora com toques curtos, ora com pancadas fortes, às vezes ele é brutal. Os homens mais rasos se contentam em responder como robôs, sem que suas palavras façam qualquer esforço para comprometer seu pensamento ou sua conduta. Eu tenho certeza de que ou você já fez isso na sua vida, ou você conhece quem faça isso. Eu, particularmente, já fiz e conheço. Que são aquelas respostas simplistas para questões que não são tão simples assim. Então, por exemplo, eu devo continuar neste trabalho? Poxa, essa é uma pergunta de algo significativo dentro da sua vida. Eu devo mudar o rumo do meu trabalho? Como que eu devo explicar tal coisa para o meu filho, por exemplo, né? Apresentar este novo mundo a ele? Não posso responder a isso como se eu fosse um robô, porque a vida não tem rascunho, você já deve ter ouvido esse ditado. Então, se ela não tem rascunho, eu não posso me dar o luxo de ficar o tempo inteiro tropeçando, assim, vivendo, sendo levado pelo vento ali, ao sabor do vento. Eu preciso ter algum direcionamento, eu preciso ter alguma clareza dos porquês das escolhas que eu estou fazendo, dos paraquês também. Lembrando que o porquê é a causa, é o que vem antes, e o para quê é a finalidade, para onde eu estou indo e por que que eu estou fazendo isso, né? Os homens mais rasos se contentam, buscam respostas fáceis e rápidas porque buscar as mais profundas dá trabalho. É preciso parar, largar o celular, encostar a cabeça e pensar. Só que as palavras mais importantes da nossa vida só valem se forem mediadoras entre os pensamentos e a realidade. Porque senão os meus pensamentos vão virando uma espécie de universo paralelo. E aí eu vou construindo uma realidade que só existe no universo das palavras, não existe no universo real onde eu estou. E aí existe um distanciamento que causa uma desintegração na minha percepção de mim mesmo. Tipo, o mundo em que eu vivo não está refletido nas palavras que eu uso para narrar a minha vida dentro da minha cabeça. E é claro que isso em algum momento dá um ruído enorme, né? Do contrário, criaremos, é o que eu falo aqui, mundos paralelos que só existem nas palavras. Mundo nos quais, por exemplo, somos eternas vítimas ou seres ultrapoderosos. Às vezes você é vítima, às vezes não, às vezes você é de fato poderoso em alguma situação, às vezes não. Mas se você fica criando esses mundos paralelos na sua cabeça, às vezes você é sempre a vítima da situação. Quem não conhece gente assim? Vive no universo paralelo. Mundos nos quais tudo é impossível ou tudo é possível, nem 8 nem 80. Óbvio. Mundos, em resumo, completamente alheios à realidade, a qual nunca é rasa, fácil ou plana.
É assim que os conflitos familiares se repetem sem jamais serem nomeados com clareza. Decisões profissionais se arrastam sem critério e crises de fé se transformam em angústia contínua. Esse caos interior é traiçoeiro e nos confunde a mente. A palavra ordena. Você já me viu falar isso 1000 vezes. A palavra extrai ordem do caos. Quando você passa a olhar para a sua família, para o seu trabalho, para a sua fé com olhos sinceros e palavras inteiras, percebe que não está condenado à repetição do desespero ou da inércia. Você não precisa ser vítima do mundo. Você pode ter algum protagonismo ali, apesar das circunstâncias que nem sempre nós dominamos, é claro. Percebe que pode sair do vitimismo para a maturidade, do murmúrio para a clareza, da hesitação para o gesto preciso. Clarear a mente. Na casa, a regra é simples e exigente: sinceridade. Não a caricatura da sinceridade que escorrega em desabafo ou acusação. Não é isso, não é ficar desabafando, não é isso. Mas a coragem de narrar a sua vida sem auto-engano. Nomear o que está diante de nós, ordenar o pensamento, dizer o que é preciso e, finalmente, agir em conformidade. É um caminho que se faz passo a passo, acendendo velas que pouco a pouco clareiam a escuridão anterior. Esse poder da palavra, esse poder ordenador é algo incontornável, é impressionante. Aqui não nos reunimos para consumir discursos prontos, nem para buscar diagnósticos fáceis. Então não é assim uma questão motivacional, aquelas frases de caminhão, nada, para-choque de caminhão, nada contra, tá bom? De vez em quando a única coisa que você precisa é um discurso motivacional para você, sei lá, levantar a bunda da cama e da cadeira e fazer um exercício físico. Não estou dizendo que seja isso, só que não é o propósito da casa, entendeu? Reunimos-nos para refletir juntos, ora diante de um poema, ora diante de uma cena cotidiana, ora diante das grandes questões da alma. Isso aqui é um ponto importante da Casa da Palavra. Onde está a palavra? Em qualquer lugar. Ela pode sair de um poema. E aí, aqui parênteses, recentemente eu fiz uma análise de um poema do Fernando Pessoa sobre o Rio Tejo. E ele fala que o Rio Tejo é maravilhoso, né, obviamente do jeito incrível dele, mas que o rio da aldeia dele é mais bonito, porque é o rio da aldeia dele. É o rio da aldeia dele. Foi perto desse rio que ele cresceu, aquele rio é de pouca gente. Aquele rio tem todo um simbolismo para ele. Por isso tem mais valor para ele, muito mais do que o próprio Rio Tejo, que é o rio das grandes navegações. Para ele o rio é mais bonito, sim, e ele tem mais significado. Quer dizer, saiu óbvio, dá para a gente fazer um pulo para a nossa própria vida, né. O que que vale mais, uma vida lá em Nova York, que a gente tende a romantizar tanto, né, essa coisa, lá em, sei lá, em Roma, dependendo de quem você é, do que você gosta, lá em Tóquio, tá, ou a minha vida aqui na minha cidade, às vezes você mora numa cidade do interior. Essa é a sua vida, esse é o rio da sua aldeia, dá para você ser gigante aí dentro, ser rei do espaço e do infinito ainda que dentro de uma casca de nós. É absolutamente possível. E onde que estava essa palavra do Fernando Pessoa? Num poema. Mas poderia ter estado numa sessão de terapia minha, por exemplo. É algo que eu até pretendo dividir na Casa da Palavra. Eu faço terapia há muitos anos, acho assim, super importante para mim, particularmente, desde os 23 anos. Eu tenho 36, então tem 13 anos. E daquelas minhas sessões de terapia saem muitos assuntos espetaculares que eu tenho certeza de que são universais. Porque eu não estou, assim, inaugurando os problemas da humanidade, né, eu não acho que eu seja a nova Eva com os problemas da eu sei que o que passa na minha vida, passa aí também, entendeu? Às vezes com mais intensidade, às vezes menos, às vezes não é o momento da sua vida, talvez você não tenha filhos, talvez você não seja casado, seja solteiro, ou talvez você já esteja na terceira idade. Eu tenho um público maravilhoso de terceira idade que me acompanha fielmente, os senhores e as senhoras de 80, de 90 anos que estão aqui, e tem um público de 20. Então talvez eu não fale exatamente sobre os pormenores, mas eu sei que as questões humanas estão em todos os corações, as grandes questões humanas, e elas podem sair da minha terapia, elas podem sair de um conto de Machado de Assis, de um livro que eu esteja lendo. Então o que eu quero é pegar aqui, ó, eu estava terminando a Consolação da Filosofia de Boécio, e falar, gente, escuta isso aqui, olha que legal, e aí vou ler para você e a gente vai comentar. Num tom talvez mais professoral, talvez num tom mais confessional, talvez num tom mais de fofoca. Isso é uma coisa que eu adoro, parênteses aqui, é fofoca, fofoca antiga. Tipo assim, você sabia que Machado de Assis tinha uma rixa com essa de Queiroz? E aí ele falava que essa de Queiroz estava copiando o Flaubert lá em Madame Bovary. Isso é verdade, isso é fofoca literária, inclusive. Então, às vezes, vai ter esse tom, entendeu? Vai ali para um Machado de Assis, ou então a gente pode pegar a palavra de uma conversa cotidiana, uma cena que eu tenha visto.
E eu quero que você esteja presente nisso. Eu não quero só, assim, monologar o tempo inteiro. Acho que chegou a hora de abrir para ouvir vocês. O que que vocês estão lendo, vivenciando, pensando? Às vezes sai de uma conversa com meu marido, eu tenho conversas maravilhosas com meu marido é um interlocutor incrível. Às vezes do desenvolvimento linguístico da Maria. Minha filhinha tá hoje, no dia da gravação deste vídeo, ela faz 2 anos e 4 meses. E ela tá num momento de explosão vocabular, ela agora colocou 100% das preposições, usa os pronomes relativos. Essa é a cadeia que ele usou para sentar. Ela fala: "Os meus óculos, os seus óculos caíram". Usa o plural lindo, maravilhoso, a coisa mais linda. Às vezes é isso o assunto, a palavra está ali também. Então onde está a palavra? Meu Deus, ela está em todo lugar, ela está num comentário que você deixa aqui. E tudo isso traz motivação para que nós falemos sobre a palavra como o eixo da vida, porque ela é, né, porque ela é. Reunimos-nos para refletir juntos, ora diante de grandes questões da alma, diante de uma cena cotidiana, de um poema, tá. Somos muitos, jovens, adultos, idosos, como eu disse aqui, meu público é bastante amplo, mas majoritariamente é de pessoas acima de 30, 35 anos, costuma ser, tá? Geralmente os que vêm antes são pessoas que já são mais maduras. Porque menino de 20, 20 e poucos anos tá numa pegada meio diferente, né? Eu sei porque eu já estive lá. Hum, Todos com a mesma sede, dar forma à vida pela força da palavra. Se você sente que algo faltava e não sabe dizer o que, se reconhece a confusão, mas deseja atravessá-la, se busca um refúgio que também seja fogo, porque eu não quero facilitar a sua vida, digamos assim, eu quero que a casa da palavra seja sim um refúgio para onde você vai, para, puxa, que legal, nesse lugar aqui eu tô bem, sabe? Mas eu quero que seja um lugar de provocação também. Não é só de passar a mão na cabeça, a gente ficar falando coisas fofas, mas às vezes de provocar, de tirar da zona de conforto. Eu faço isso comigo mesma todo tempo. E a gente não cresce se não for assim, né. Então, é acolhimento, mas também é forja, digamos assim. Uma lareira que aquece e uma forja que fortalece. As portas da casa da palavra estão abertas. Vivemos cercados por palavras infladas, discursos prontos e explicações que parecem dizer tudo sem tocar a verdade. A casa da palavra exige como resistência a isso. Aqui a palavra não é simples ornamento nem mera performance. É uma tentativa honesta de dizer o que é e o que não é. Então, isso é a casa da palavra. A gente está nessa eterna busca para entender o que é e o que não é. Usar as palavras para ordenar aquilo que é dentro da nossa cabeça, para entender o que não é. Então, para buscar essa vida melhor, digamos assim, essa boa vida. Só parênteses aqui, antes de falar mais um pouco. Isso não significa dizer que eu não vá continuar falando de gramática normativa, de língua portuguesa, como eu falava anteriormente. Não estou abandonando um estilo e inaugurando outro, não é isso que eu estou fazendo. A grande questão é que eu não vou abrir uma aula de pontuação, entendeu? Gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre ponto e vírgula. Não é esse o objetivo, até porque esse material já existe, ele está gravado, ele está à venda, inclusive. Eu tenho um curso de pontuação, eu tenho texto irresistível, que é boa escrita e gramática normativa, eu tenho expressão do direito, que é o meu curso prático de português jurídico, eu tenho aulões, eu tenho um monte de coisa já. Vou até colocar todos os links aqui embaixo para você, se quiser olhar isso aí, saber que isso já existe. Eu já trabalhei muitos anos nisso. Mas aqui eu quero trabalhar tudo isso que eu falei e trazer a gramática normativa de um jeito diferente. Por exemplo, a gente está lá lendo Machado de Assis. De repente ele faz uma pontuação meio maluca. Só que essa pontuação é decisiva para que você entenda o que ele quer dizer. Aí a pontuação emerge da leitura interpretativa do conto. Entendeu? Ou então, por exemplo, figuras de linguagem, certamente nós vamos trabalhar demais aqui. Metáfora, metonímia, hipérbole, eufemismo, as figuras de palavras, figuras de construção, as figuras de pensamento. Nós vamos trabalhar tudo isso. Em algum momento elas vão aparecer. Eu até fiz um material recentemente, talvez você tenha visto, falando sobre a metonímia presente no conto O Espelho, do Machado de Assis, que é decisivo para que você entenda. Quando ele fala que o alferes eliminou o homem, isso é uma metonímia. E nós podemos usar esse mesmo tipo de recurso em outros tipos de construção. O que me leva a este ponto agora. Fiz um cafezinho especial, tá uma delícia. O que me leva a este ponto agora. O que você ganha de estar na casa da palavra, né? Tá, Lara, ok, lero aí, tá bom, ok. E o que eu ganho? Ora, eu criei o projeto, então assim, me parece que muito. Por quê? Porque, por exemplo, uma pessoa que ordena bem aquilo que ela pensa, sabe construir bem os raciocínios, escolher as melhores palavras, porque tem um domínio linguístico pelo menos razoável, se não excelente, ela é muito mais persuasiva.
Ela consegue explicar o que ela pensa muito melhor, porque ela consegue inclusive pensar melhor. Porque afinal de contas, o material do pensamento é a palavra. Então ela é mais persuasiva. Ela consegue se impor melhor na vida. Ela consegue se comunicar melhor com seu cônjuge, consegue se comunicar melhor com seus filhos, no seu trabalho. Ela se sente mais segura nas tomadas de decisão. Você, com o treino, né, com o passar do tempo, pode ampliar a sua percepção das leituras que você faz. Isso é inclusive um assunto que eu falava recentemente com uma amiga. Como às vezes as pessoas leem coisas fantásticas. Gente, esse cara acabou de ler um livro espetacular, mas ele não consegue fazer o salto para a vida dele. Tipo, meu Deus, este livro, o Dostoiévski não estava só falando sobre o Raskolnikov, ele estava falando sobre mim, ou sobre esse perfil que eu conheço ao meu redor. Ele está falando sobre as agruras que existem dentro de mim, porque essa é a grande vantagem de um clássico, né? Um livro clássico está sempre falando sobre algo universal, independentemente de qual seja o contexto. Você pode pegar um livro do século XIX, um livro do século XV, um livro do século III, você pode pegar Aristóteles, que é de antes de Cristo. Ele vai estar conversando com você porque a linguagem dele é uma linguagem universal. E às vezes as pessoas não conseguem, por essa falta de imaginário, em primeiro lugar, obviamente, mas também por essa falta de domínio linguístico. Ela se perde naquele bololô de palavras em algum momento e não consegue pegar a preciosidade do que aquela pessoa está falando para mim, para minha vida, para minha vida. O que é que o Lewis está falando para mim, o que é que o Tolkien está falando para mim, o que é que o Boécio está falando para mim, o Aristóteles está falando para mim, o Dostoiévski, o Tolstói, o que é que Machado de Assis está falando para mim, mas não só da literatura. Quando alguém passa por alguma situação, como que eu posso aproveitar aquilo ali para mim? Porque geralmente o que a gente faz muito bem, né, somos peritos maravilhosos nisso, é julgar. Não, aquele cara foi um filho da mãe, por exemplo. Ah, não, aquela moça agiu errado. Tá, mas e eu nisso? Porque tenha certeza de que aquela mancha, aquela mácula que está na alma daquela pessoa também está aqui dentro. Eu posso não colocar ela em ação, mas ela também tá. Por quê? Porque a natureza humana é a mesma em todo mundo. Alguns melhores, alguns piores em alguns pontos e outros não. Mas como que eu faço esse salto de adaptação para mim? Eu preciso pensar. Para isso eu preciso me desarmar, ter meu imaginário rico, ter essa capacidade de empatia, de me colocar no lugar do outro. Essa palavra está tão desgastada hoje, mas empatia é isso, é me colocar no lugar do outro e entender o que se passa. Não me colocar no lugar dele com a minha cabeça, não é isso? Mas me colocar no lugar dele tentando pensar com a cabeça dele. Quais foram as motivações? Por que é que ele fez isso? Ele poderia ter feito diferente ou não? Como que se aplica à minha vida? E você traz para o seu imaginário, para as suas referências. Tudo isso depende da palavra. Tudo isso depende da palavra. E dessa reflexão como um modo de vida pensado, digamos assim. Tudo que eu vou fazer eu vou refletir. Eu fui levar minha menininha, minha mocinha, minha princesa para a escolinha agora. E meu Deus do céu, eu só comecei a pensar nisso agora. Eu sei que ainda vou pensar muito, assim, muito mesmo, porque é um assunto que tem várias camadas, né, de desenvolvimento. A vida é assim de maneira geral, a vida não é rasa, ela é densa, ela é complexa, e se nós não formos da mesma forma, nós vamos deixar coisas importantes e fazer com que a nossa existência seja plana num universo que não é, né. A gente fica achatando a existência, digamos assim, planificando a existência. Tudo bem? Como que eu vou dividir a casa da palavra? Olha só, vou dividir em cômodos. Cômodos. Então, por exemplo, aqui é a varanda. Vou chamar de varanda, né? Embora não seja exatamente uma varanda, mas é onde eu vou fazer a leitura das cartas semanais. Então, se você já é inscrito nas cartas semanais, você já recebeu mais de 100, eu acho que são 120 até agora, uma coisa assim. E aí eu vou selecionar aquelas que fizeram mais sucesso, que deram pano para manga, as pessoas não têm acesso a essas cartas semanais, quem recebeu, recebeu, senão não. Aí eu vou disponibilizá-la aqui e faço a leitura comentada. Eu já até gravei, acho que 2, se eu não me engano, um tem 27 minutos, ficou até longo, porque aí eu vou lendo, comentando quais foram as motivações, trazendo situações concretas. E quero saber de você também, o que que você acha disso? Você concorda, discorda, eventualmente, pode acontecer, né? Então vai haver a varanda, vai haver o quarto do casal, em que eu vou falar sobre comunicação entre o casal, super importante. Vai haver o quarto das crianças,
Então, comunicação na criação das crianças. Vai haver o quarto dos fundos, eu dei esse nome porque eu quero que seja um negócio menos preparado, sabe. Às vezes vem aquela reflexão e eu falo: "Nossa, eu tô meio descabelado, o som não tá muito bom aqui, mas vai ser aqui mesmo. Tô num café, tô no carro, mas vai ser aqui mesmo, porque se eu polir demais, talvez eu perca a essencialidade disso que eu consegui pensar aqui". Aí eu vou dividir pra você e jogo aí pra você. E aí você joga de volta o que você pensou. É isso, essa é a atmosfera. Vai haver a sessão da biblioteca, que vai ser realmente um pouco mais professoral, como costuma ser o trabalho que eu desenvolvo até agora, né. Então ali na biblioteca vai ser aquele fundo de livros que você viu 1000 vezes já, e aí eu vou fazer a leitura de alguma coisa, tecer algum comentário, deixa-me pensar aqui mais, e outros cômodos vão surgindo. Eu até fiquei pensando, falei: "Nossa, eu quero que surjam tantos cômodos que daqui a pouco a gente já esteja extrapolando a casa da praia, a casa da montanha, a gente já fica extrapolando". Porque muitos são os assuntos, né, muitos são os assuntos. E a grande questão é que eu quero construir isso com você. Eu quero construir a casa da palavra com você. Então não espere que você vai entrar e vai estar tudo perfeito, muito ajustado e nossa, um aplicativo perfeito, nem tem ainda, sabe, assim, a gente está construindo. Eu estou tentando fazer o melhor possível, mas a gente está construindo. Não há milhões de vídeos dentro, porque eu quero construir com você. Eu quero esperar a sua devolutiva, o famoso feedback, mas que eu vou chamar de devolutiva. Eu quero esperar a sua devolutiva para eu saber para onde eu devo caminhar, o que você quer que eu explore por aqui, o que você achou do que eu já fiz, para ver se eu estou acertando o tom, porque eu nunca fiz nada parecido com isso. Então, assim a gente vai criando outros cômodos, né. E saiba que você é muito bem-vindo. Esse é um projeto que há anos eu tenho idealizado, mas eu não sabia, assim, os contornos exatamente, agora eu consegui visualizar os contornos. Realmente são os contornos de uma casa e isso não é à toa, porque nos últimos tempos eu fiquei mais caseira por causa dos meus filhos, o que não significa dizer que eu não trabalhe muito. Então, assim, como que isso se conecta com você? Você com certeza mora numa casa. Então, de alguma forma tem a ver com você, sem dúvida, tá bom? Ah, esqueci de falar que vai haver a sala de estar também, eu quero trazer convidados para a gente conversar sobre a vida de maneira geral, sempre tendo a palavra como eixo, tá bom? E eu espero muito que você venha comigo, porque eu tenho certeza de que vai ser um espaço que vale a pena. Eu quero trazer só o que vale a pena, não quero conversar fiado. Me reservo o direito de eventualmente, assim, falar de um batom, né? Tem um espaço aqui que nós vamos chamar de closet. Aí, se não te interessar, não tem problema, é só não abrir, tá bom? Então a porta fica fechada desse cômodo para você. Mas se te interessar, a gente pode falar de batom, a gente pode falar, sei lá, de um negócio de supermercado que é muito bom, que revoluciona a vida. Então, pode haver esses tititis aqui também. Eu quero ter espaço para isso. É uma casa, e como uma boa casa, ela é flexível, ela vai se adaptando às necessidades, tá bom? Seja muito, muito bem-vindo. Um beijo para você. Deixa aqui o que você acha do projeto, me dê suas sugestões já e dê uma vasculhada aí para ver como está até agora.